do Senhor, meu prezado e dileto ouvinte da Palavra de Deus, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, igreja que não tem mistura, igreja que é comprada pelo sangue de Jesus. Eu não me levantei, foi alguém que se levantou-se, que me levantou-me para eu anunciar a palavra de Deus, que não se vende e nem se compra, e nem se mistura com outras coisas. A palavra de Deus ela é pura, genuína, ela já é explicada para todos os ouvintes. Então nós vai aqui ler na palavra de Deus um trecho que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, começando do versículo 8 em diante. Abra aí a sua Bíblia e siga esse estudo em nome de Jesus. Você pode fazer as suas curtição, curtir, você pode se inscrever no meu canal. Meu canal está escrito assim, José Barbosa da Costa. Este é o meu canal. Pastor da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Em nome de Jesus, vamos conseguir e vamos continuar esse estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto e diz: O primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte. Dar-te-eis a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meu prezado e dileto ouvinte, irmão em Cristo Jesus, estes versículos já estão tudo explicado na Bíblia. É só você prestar atenção. No livro de São Mateus, capítulo 10, e o versículo 22, Jesus, ele profetizando esse período de tempo, Jesus disse, 10 e 22 do livro de São Mateus, ele falando no sermão, abra sua Bíblia e procure aí na sua Bíblia. Estudo é estudo, pregação é pregação, estudo é conhecimento daquilo que você não sabe. 10 e 22, que diz assim, e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no livro de Apocalipse, no versículo 11, diz assim: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus ele já estava assegurando para o final, para orientar os seus seguidores, orientar aqueles que ele aceita como Senhor e Salvador da sua alma. Outro versículo também que Jesus ele profetizou no sermão profético dos princípios das dores, ele disse lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 13, ele disse assim: Mas aquele que perseverar até o fim,
será salvo. Porque no versículo 12, a gente voltando no texto, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito enfriará. E a gente está vendo, meus amados irmãos, que toda a profecia que Jesus ele falou está se cumprindo, ou já se cumpriu. Não adianta você ensinar a Bíblia mentindo ou falando com equivocação. A igreja de Esmirna, ela era localizada, era uma igreja pobre, perseguida e localizada em uma bela cidade de grandeza comercial e opulência, com uma grande população judaica. Apesar do versículo 9, eu sei as tuas obras, apesar de os cristãos serem pobres, perseverantes, devido a boicote econômico, eles eram espiritualmente ricos. A oposição dos judeus tomou a vida particularmente difícil. Tornou. Para os cristãos, ali, embora seu título oficial fosse a Congregação do Senhor. Veja lá no livro de Número, no capítulo 16, versículo 13, que esse versículo, vai dar idêntico o sofrimento, a tentação. Jesus disse que não vem tentação a nós se não for humana. Nós somos tentados pelas nossas concupiscências, nós somos tentados pela nossa avareza, mas Deus não tenta a ninguém e nem causa sofrimento para ninguém. O sofrimento é humano, não é de Deus. E, embora seu título oficial fosse Congregação do Senhor, Número capítulo 16, versículo 3, os judeus hostil e infiel tinha se tornado sinagoga de Satanás. Agora, a congregação do Senhor é a igreja. É a igreja. A igreja aqui está no singular, ela não está no plural, está no singular. Cada uma pessoa é uma igreja, selada, comprada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo que nos deu uma vez, que nos foi dado uma vez. E aqui no versículo 10, ele diz assim, o diabo, o que significa caluniador, está por trás dos perseguidores. 10 dias. Versículo 10 do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, 10 dias simboliza um período de tempo relativamente curto. Daniel, capítulo 1, versículo 12. Ele assentou no seu coração para não se alimentar dos manjares do rei de Nabucodonosor. E ele passou a ser perseguido pelos babilônicos. E a coroa da vida, a alegria da vida eterna, dada aos vitoriosos. Essa vitória aqui só é só para os fiéis, aqueles que perseverar até o fim. Eles receberão a coroa da vida, que é a alegria da vida eterna. Aqui é tristeza. Sente as dores de parto, as dores do renascimento da igreja.
E ainda no versículo 11, a segunda morte é a separação eterna de Deus. No capítulo 20, versículo 6, 14 e o 15, o versículo. E ainda o versículo 21, versículo 18 do capítulo 20 de Apocalipse. Ainda em Daniel 12, 2, você examinando aí na palavra de Deus, e em São João, capítulo 5, versículo 29. Como disse Jesus, em 24 e 13, 12, 13 a 14, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito enfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Não adianta datar o fim. As pessoas que colocam data, porque é o fim em tal tempo, no ano 2000 e tanto, no ano 2000 e tanto, são falsos profetas. A Bíblia não mostra a data para o fim. Aqui Jesus ele estava profetizando, no capítulo 24, versículo 13, ele diz: ao advertir os seus discípulos contra os falsos sinal, Jesus delineia as condições prevalecentes da era atual até o final e declara a continuidade da tarefa dele. Haverá apostasia religiosa, rebelião social e política, calamidade, quer dizer, peste, esse tal de coronavírus que está, isso é uma peste criada pelos humanos. Isso não é sinal da volta de Cristo, não. Isso é o começo das dores. Não bote a culpa em Deus, não. Deus não tem culpa de nada. Ele não é culpado por nada. Culpado foi quem criou o vírus. Mas Deus não. Deus é soberano. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é o todo-poderoso. Ele ainda cura. Ele ainda cura. Quantas pessoas não estão com medo de morrer, de ser atingido por falta de fé, falta de orientação bíblica, falta de harmonia com o Espírito Santo do Senhor, falta de crescimento na palavra de Deus, de conhecer os perseguidores. Hoje, a maioria estão mais dando crédito à política, à ciência, do que a Deus. Em primeiro lugar está o Senhor. Ele é dono de tudo. Aonde está agora? Vou realizar um assunto agora que me chamou a atenção pelo Espírito Santo. Aonde está agora a rosa ungida? Aonde está agora a fogueira santa? Aonde está agora os milagreiros? Estão tudo escondido. Então, tudo isso era falsificação. Era pessoas... Porque brasileiro, ele acredita em tudo. Só basta ver um caroço de feijão ungido, ele já está ungido. Mas Jesus disse, 24:4, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quer dizer, tenha cuidado para não ser enganado por ensino de corrupto. Muitas pessoas enriquecendo nas costas dos mais fracos, tirando dinheiro daqueles que não têm. Dinheiro não é tudo. Cadê os dinheiros dele agora? A prata enferruja.
E o negócio está bancando agora para uma crise financeira. O que é a crise financeira? Fechando o mercadinho, você tem o dinheiro e não pode comprar, porque não vai ter mercadoria. Ninguém pode viajar. Então, são situação maligna. O espírito de malignidade está por detrás dos governos que estão governando a nação. É obrigado que o povo de Deus se levante e profetize a palavra de Deus, genuína. Porque este evangelho tem que ser pregado a toda criatura. A toda criatura em testemunho, aí virá o fim. As igrejas fechadas. E aí agora, Jesus não cura mais não? Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Sim, nós temos que obedecer às autoridades, mas melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Não pare de anunciar a palavra de Deus. Ainda que ele custe a vida, ainda que ele custe sofrimento, mas a palavra de Deus tem que estar solta. E aqui diz que apostasia religiosa, rebelião social, política, calamidade natural, deslealdade, pessoa desleal e perseguição. Fato que são precursores do final dos tempos. Não é o final ainda. Em meio às dificuldades, os seguidores do Senhor devem perseverar no anúncio do Evangelho. Não é ter medo, irmão. Não é se pegar mais com homem, com político, com governo. O governo é mortal como nós. Certeza eu tenho que eu vou passar daqui para o outro lado, eu tenho certeza absolutamente. Porque foi a ordem do Senhor, é uma sentença, é o juízo. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então todos vão passar daqui para o outro lado. Seja poderoso, seja ele presidente, seja ele governador, seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele cientista, todos vão ter que prestar conta diante de Deus, segundo as suas obras. No versículo 12, por se multiplicar a iniquidade. Ela não se multiplicou, não, ela já cresceu imensa. Já está crescida a iniquidade. Muitas pessoas comprado, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que perseverar na esperança do Senhor. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai nos levar nós para ele. Né? São João, no capítulo 14, versículo 1 e diante, ele diz, não turbe os vossos corações, quer dizer, não se entristeça, mas crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vir buscar a vós, para aonde eu estiver, estejai vós também. O céu é maravilhoso. Esta terra não presta mais para os salvos. A trombeta do Senhor vai zoar. E a igreja vai ser arrebatada. Vai ter uma surpresa. E esta surpresa está escrita na Bíblia. O arrebatamento da igreja, dos fiéis. É os infiéis, não é os crentes que vai, não. Quem vai é os fiéis. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E lá em Hebreu, capítulo 3,
versículo, em Hebreu capítulo 3, versículo 6 a 14, nós temos uma palavra dada pelo Espírito Santo ao autor de Hebreu capítulo 3, versículo 6 em diante. A palavra do Senhor nos assegura, o versículo 6 que diz assim, mas Cristo, o Filho, Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvide hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, aonde vossos pais me tentaram, me provocaram, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram e em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Caminho é tudo aquilo que Você sabe o que é um caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Você pode ser formado. Caminho é uma decisão. Uma decisão. Se você decidir estar com Jesus, você está com Jesus. Se você decidir ir para a porta larga, você vai para a porta larga. É uma decisão de uma faculdade, é uma decisão de você formar-se. Isso é caminho. Mas eu decidi estar com o Senhor. Eu não decidi ser comprado por milhão, ou por dinheiro, por moeda, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Não é uma pequena coisa que vai me assustar. Eu sei que um dia eu vou deixar este corpo e estar com o Senhor para sempre. Esta é a nossa esperança, porque a igreja somos nós. Templo e morada do Espírito Santo é cada um de nós, irmão. E cada um de nós tem um compromisso. Nós somos formados por Cristo, nos ganhou. Está escrito lá em 1 Pedro, se não foge da minha memória, em 1 Pedro, está escrito que ele nos fez sacerdócio, ele nos fez geração eleita, povo, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e povo adquirido para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para isso, para nós pregar a sua palavra, genuinamente, não para ganhar dinheiro, não para enriquecer, mas para dizer que ele é grande, ele é o Todo-Poderoso, ele é quem salva, ele é quem cura, ele é quem batiza e prepara o homem e leva para o céu. Jesus. E ele não recebe glória de homem. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Quem provocar vai cair na sentença dura. E procura te arrepender enquanto é cedo, porque está se aproximando do fim. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Para vir buscar a sua igreja. A igreja é cada um de nós. A igreja não é placa de denominação, não é um título. A igreja somos nós. Aonde nós está a igreja do Senhor.
não pode ser comprada, não pode ser vendida, não pode se misturar com corrupção, com ganância de homens, privado da justiça de Deus. Homens que ficaram cegaram. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Cegou o entendimento por posição, por qualidade, por afeição, por dinheiro, ganancioso. Então perderam a sua salvação. Te acorda, a igreja do Senhor. Jesus está voltando. E nós esperamos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e o nosso Deus e a consolação do Espírito Santo, que seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. E que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.